Bom dia, turma. Vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo programático, falando sobre os répteis, ou reptília, ainda organizados na classificação tradicional dentro da classe reptília, subfilo vertebrado, certo? Então, vamos lá. A aula de hoje, basicamente, como eu falei agora há pouco, diz respeito a um conjunto de características que sustentam os representantes, né, da classe reptília, do taxon reptília, no ambiente terrestre de forma definitiva e independente da água, notadamente quando se diz respeito aos processos reprodutivos. Então, enquanto que os anfíbios foram os primeiros representantes animais vertebrados a avançarem sobre o ambiente terrestre, os répteis foram os primeiros a conquistarem de forma definitiva este novo ambiente, né, que está em processo de transformação e de ocupação. E da linhagem reptília partem, portanto, duas novas linhagens dentro dos vertebrados, que é a linhagem das aves e dos mamíferos, que descendem diretamente deste grupo que nós vamos trabalhar hoje, né? Então, vamos lá. Quanto à origem e evolução, os répteis eles surgiram de um ancestral anfíbio, como diz aí no slide, provavelmente da ordem Arthracosaura, e à época, como ainda criaturas pequenas, semelhantes a lagartos, que são os ancestrais da grande maioria dos grupos dos répteis. Então, se nós temos diversidade para esses dois representantes, aliás, para todos os representantes dentro do grupo, organismos maiores, menores, de corpo atarrachado, de corpo longilíneo, dotado de membros, né, patas dianteiras e traseiras ou não, há de se lembrar que os representantes dessa enorme diversidade descendem desses lagartos como sendo os primeiros representantes do grupo. Nós temos duas grandes linhagens dentro dos répteis, a linhagem sinápsida, que deu origem aos mamíferos há aproximadamente 190 milhões de anos atrás, e a linhagem anápsida, considerados os répteis mais primitivos, né, que vêm inicialmente aí na história evolutiva, que deram origem aos demais reptília, onde, por exemplo, se encontram os quelônios. Claro, algumas modificações cranianas também mostram outras variações quanto a essas aberturas, ou essas formações do osso do crânio. Mas essas duas aí são as maiores, né, e mais representativas, sinápsida e anápsida. Bom, aí entra, né, essa informação no que nós dissemos agora há pouco a respeito das modificações cranianas, notadamente da região temporal dos terápsidas amniotas. A linhagem amniota, que nós vamos falar mais à frente, diz respeito ao surgimento de algumas estruturas que permitiram, de forma definitiva, a manutenção desses representantes no ambiente terrestre, certo? Apareceram aberturas para propiciar espaços aos músculos temporais que vão receber os músculos adutores da mandíbula durante sua contração. Lá no início da nossa aula de vertebrados, nós dissemos que duas características foram fundamentais para o sucesso e a diversificação dos vertebrados: o surgimento de nadadeiras e o aparecimento das mandíbulas. A mandíbula, como nós falamos, ela modifica completamente o estilo de vida dos representantes. Então, quem tem boca morde, quem tem boca morde ataca, se defende, manipula objetos de um lado para o outro, ou seja, você pode fazer uma enorme gama de funções com essa capacidade de pinça, né, de mandíbula, na verdade, não de boca, mandíbula. O que não era possível nos agnatos, lampreas e feiticeiras. Então, aqui, os representantes conseguem, com essa mandíbula, executar muitas funções. Entretanto, para isso, eu preciso de desenvolvimento cerebral contínuo também e, claro, uma inserção de musculatura cada vez mais eficiente. Então, se eu consigo morder ou contrair a minha boca, abrir e fechar com mais velocidade, destreza e força, eu preciso de músculos que consigam processar de forma melhor esse movimento, de forma mais sinuosa, mais sensível, então de forma mais acachapante, né, com muito mais força.
Então, se a mandíbula está na cabeça, se a boca está na cabeça, e isso eu preciso abrir e fechar, eu preciso de músculos. E essa musculatura que vai ser inserida, ela precisa ser compatível com o padrão de mordedura. Então, para isso, eu tenho mudanças na região do crânio para receber esse músculo, né, esse feixe muscular, que vai variar entre os representantes, seja dos répteis, aves e mamíferos daqui para frente. E essas modificações, portanto, musculares, né, no que diz respeito aos músculos temporais dessa linhagem terápsida, elas possuem um caráter taxonômico ou filogenético, que está na raiz dos maiores questionamentos quanto à existência de uma classe reptília, ao invés de vários grupos ou classes distintos, né, que a gente chama na nossa aula de classe réptil, mas, né, que filogeneticamente são vários grupos distintos, ou seja, o termo ele pode ser válido para alguns e não válidos para outros. Por isso que a nossa abordagem vai mais em cima das informações que sustentam o indivíduo e a diversidade no ambiente terrestre do que está aqui questionando a filogenia do grupo, muito embora tenha algumas informações a respeito disso. Bom, então, são esses ossos aí que nós vamos ver da região temporal, quanto o número e natureza dos orifícios na região que classificam os répteis. Primeiro, os anápsidos, répteis primitivos, cujo osso ele é único e não apresenta nenhuma abertura. Vocês estão vendo aí, portanto, apenas a cavidade da orbital, né, do olho e aqui da narina. Então, na região da têmpora, ou atrás aqui no crânio, ele é sólido fundido. Linhagem anápsida dos quelônios são os mais primitivos. A linhagem euriápsida, você tem uma única janela supratemporal em cada lado do crânio, né, localizada aqui próximo ao esquamosal, o osso esquamosal. Pós-orbitário e o esquamosal se juntam de forma ventralmente, também chamado de parápsido, presente nos plesiosauros, notossauros, ictiossauros e placodontes. Esses termos aí que vocês estão lendo remete exatamente àquilo que vocês estão pensando. Uma linhagem pelos dinossauros. Então, a abertura que não estava presente nos anápsidos agora há pouco já surge aqui numa posição, digamos que mais superior, né, supratemporal entre o pós-orbitário e o esquamosal. Já a terceira linhagem, a linhagem sinápsida, a abertura agora ela é infratemporal, caracterizando os organismos chamados de répteis mamiferoides, terápsidos e pelicossauros. Nesses indivíduos e seus descendentes, os mamíferos, a abertura temporal perde suas relações ósseo-primitivas. Então, vocês estão vendo que a abertura ela desceu da região superior e agora é infratemporal, ou seja, na região de baixo, entre o pós-orbitário e o esquamosal, promovendo, portanto, essa mudança no padrão de abertura, o que caracteriza essa nova linhagem. E a última linhagem, que é a linhagem diápsida, como diz o próprio nome, vem de duas aberturas, uma infra e uma supratemporal, bem representado aqui na ilustração. Ela é encontrada nos répteis dominantes do Mesozoico, nos lepidossauros e nos arcossauros, que é a linhagem que vai dar origem ao subfilo, dentro dos vertebrados, na verdade, a classe aves. Então, você sai de nenhuma abertura para uma abertura supratemporal, para depois uma abertura infratemporal e depois para duas aberturas no crânio, localizados supra e infratemporalmente com a linhagem diápsida. Esse slide é uma junção dessas quatro informações, sem abertura, uma abertura superior, uma abertura inferior e a presença das duas. E aqui como é que elas estão alinhadas quanto ao surgimento dessas aberturas. Então, vocês podem perceber que tudo começa aqui, com os anápsidos, ou seja, sem nenhuma abertura. Essa linhagem persiste, né, com algumas modificações até os textudinhos anápsidos modificados de hoje, aqui representado por uma tartaruga, que mostra que a linhagem é a mais antiga, né, dentro do grupo, e como que essa abertura vai surgindo, dando origem aos outros representantes. Então, a linhagem sinápsida com abertura infratemporal vai dar origem aos mamíferos atuais. Essa linhagem diápsida com as duas aberturas vai dar origem às aves, né, que estão bem próximas de cobras e lagartos aqui, ou seja, uma linhagem também única, com bastante semelhança.
E a outra linhagem chamada de Euryapsida, que são os indivíduos com aberturas verdadeiras, digamos assim, como derivada da linhagem Diapsida, que, se eu não me engano, diz respeito à linhagem dos dinossauros, certo? Então, aqui você vê que tudo começa como anápsida, sem abertura, dando origem aos outros três tipos: diápsido, sinápsido e euryápsido. Bom, novidades evolutivas, ou seja, o que nós temos de novidades, de aquisições que justificam estes organismos como sendo, portanto, superiores quando comparado com os anfíbios em relação à presença de algumas estruturas. Então, nós temos o tegumento seco e com escamas, a pele, portanto, agora ela é o tegumento é muito mais rígido, muito mais estratificado, com a ausência de glândulas, de um epitélio glandular que garante aquela pele úmida, típica dos anfíbios, e com surgimento de escamas, que apresenta origem diferente das escamas dos peixes. Inclusive, o tegumento com projeções, às vezes pontiagudas, que ajuda a dissipar o calor, né? Fazendo com que o animal use a temperatura externa para gerar energia, calor no caso, mas que ao mesmo tempo entre em colapso, né? pela abundância, né? Ou pela exposição excessiva ao sol. Pernas adaptadas para uma locomoção rápida. Então, o padrão de locomoção observado aqui, né, ele tende a aumentar. Postura dos ossos, disposição dos membros, distância, inserção de musculatura, tudo isso para que o animal consiga se locomover de forma mais rápida. E não apenas para correr para a água, como o caso de alguns anfíbios. Nós temos uma maior separação do sangue arterial e venoso dentro do coração. Nós vimos nos anfíbios que você só tem apenas 3 cavidades, né? Dentro do coração. Aqui a gente atinge as 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos, mas ainda com uma certa mistura de sangue dentro de algumas ordens. O ápice só vai acontecer somente lá nos crocodilianos, onde estes sim conseguirão atingir o máximo de separação de sangue, não ocorrendo mistura e um maior aproveitamento, né, dos processos circulatórios. Nós temos uma completa ossificação do esqueleto, fruto também dessa característica de sobrevivência em ambiente terrestre, e os ovos agora totalmente adaptados para sobreviverem dentro do ambiente terrestre ou fora da água. Então, se vocês olharem esse conjunto de características, todas elas, ou boa parte delas, dizem respeito a viver em terra. Ou seja, são informações novas, né, ou demandas novas, na verdade, que surgem, que acabam corrigindo, digamos assim, pequenos erros que limitavam a manutenção desses animais em ambientes secos. Agora não. Esses problemas para o ambiente terrestre foram completamente solucionados. Aqui é um exemplo, né, do ovo amniótico, que ele é fundamental para a manutenção do indivíduo fora da água, né? Então, você tem aqui a gema, você tem o líquido amniótico, o alantóide como saco de coleta de dejetos, e, claro, o embrião se desenvolvendo a partir do estoque energético que agora está completamente isolado dentro do ovo, né? Então, esses anexos embrionários, córion, com membrana de separação, alantóide, de coleta de dejetos, o saco vitelínico, né? Ou seja, várias estruturas embrionárias que fazem com que o filhote consiga se desenvolver dentro do ovo, contendo matriz energética para concluir as suas clivagens, contendo compartimento para evitar uma poluição dos seus dejetos, contendo o líquido, né, dentro da estrutura, de forma que ele não sofra dissecação ou não sofra com choques mecânicos, e tudo isso dentro de um ovo que pode ter uma membrana coriácea, né, ou uma membrana mineralizada, mas que permite também as trocas gasosas, né, entre aspas, fazendo com que o indivíduo consiga resistir bravamente em ninhos, por exemplo, fora do ambiente aquático. Então, ovo amniótico, né, o padrão de reprodução com fecundação interna foram determinantes
para a manutenção dos representantes agora de forma com bastante sucesso fora da água. 3 exemplos de ovos aí, na verdade, 2 exemplos de animais, 3 exemplos de animais ovíparos, na verdade, mas com funções diversas. Aí, os ovos de macaco com ovo mineralizada, tartaruga de couro, uma membrana coriácea, né? Inclusive alguns répteis nascem com um dente aqui localizado chamado de dente de ovo, né? Que ajudam na quebra, localizado aqui na região anterior da cabeça, que ajudam a quebrar o ovo de dentro para fora. E aqui também o filhote de Ecdna, né? Que é um mamífero, na verdade, mas que ainda põe ovos. Ou seja, a linhagem amniota, né? Importantíssima para a conquista definitiva do ambiente terrestre. Bom, continuando aí as características relacionadas à conquista do ambiente. A maior resistência da pele à perda de água, ou seja, a pele fina e úmida típica dos anfíbios agora vai sofrer um processo maior de queratinização, tornando, portanto, essa parte mais da pele, ou seja, mais externa, extremamente queratinizada, ou seja, resistente a processos de queratinização e, principalmente, resistente ao atrito provocado pela locomoção do animal em ambiente terrestre. Na água, a resistência é menor, o atrito é menor e o indivíduo dificilmente perde, por exemplo, pele, né, quando se locomove. Aqui não, aqui o ambiente é seco, áspero, né? Então a queratinização ela é precisa e também, principalmente, para evitar a desidratação ou manter a água dentro do corpo. Nós temos aí também o espessamento e conificação da pele, aumentando a proteção contra o atrito e a desidratação, né? Foi o que eu acabei de falar. Exceto, claro, né, as juntas, porque são as regiões onde acontecem a junção, né, dos anexos, no caso, dos apêndices locomotores, e que não podem ser tão rígidos, porque senão inviabilizariam os processos de locomoção. Surgem garras para proteger as extremidades dos dedos e auxiliar na locomoção. A gente fala garra no sentido de unha, né, nesse padrão. E, claro, também projeções epidérmicas na própria pele. Vocês já devem ter visto que alguns répteis, por exemplo, conseguem escalar paredes verticais. Isso se deve a algumas projeções epidérmicas, cerdas presentes nas patas de alguns dos representantes, que, em conjunto com as forças de Van der Waals, que é um padrão já de resposta física, né, favorece o contato entre as substâncias, fazendo com que o animal se locomova de forma paralela a um substrato vertical. Então, essas garras, elas são importantíssimas também, gente, diga-se de passagem, para o comportamento do animal. Quem tem garra tem, por exemplo, mais força para atacar, para pedrar, para ferir, para causar algum dano a um oponente ou, por exemplo, a uma presa. Então, os animais eles podem se tornar maiores e também mais agressivos, né, quanto aos comportamentos alimentares. Um órgão copulador para a transferência direta de espermatozoides e de ovos resistentes à desidratação e choques mecânicos. Foram essas 2 características, ou seja, relacionadas aos processos reprodutivos, também essenciais na conquista do ambiente terrestre. Os anfíbios estão restritos à água porque a fecundação é externa. Então, o macho tem que liberar os gametas junto com as fêmeas para que você aconteça um processo de locomoção na água, ou seja, o gameta masculino vai nadar em direção ao gameta feminino. Então, isso limita muito. O macho tem que estar próximo da fêmea, a fêmea tem que liberar os gametas e o macho tem que esperar o momento adequado, e isso tudo dentro do ambiente aquático. Então, isso aí é passado. Agora, aqui nos répteis, eu tenho um órgão que coloca de forma direta o gameta dentro da fêmea. Ele vai continuar nadando, se locomovendo pelo batimento do flagelo, mas o líquido vai ser aquele que vai estar presente dentro da própria fêmea, que ela conquistou com seus avanços, né, no caso epidérmicos, para que esse líquido seja retido. Então, a umidade agora, que estava restrita ao ambiente externo, agora a umidade vai ser aquela que está dentro do corpo da fêmea, ou seja, o órgão inoculador, o copulador, na verdade, vai colocar o gameta lá dentro, e lá dentro ele vai continuar o processo de deslocamento.
E, claro, né, a partir da fertilização do óvulo, ou seja, sucesso no padrão da reprodução, os ovos que serão postos serão agora totalmente adaptados ao ambiente terrestre, como nós falamos agora há pouco, relacionado aos anexos embrionários. Uma outra característica também do ambiente terrestre que reflete a conquista do ambiente terrestre é a redução da perda de água através de uma urina altamente concentrada, ou seja, hipertônica e muitas das vezes liberando ácido úrico. Os anfíbios vivem na água. Quem vive na água não vai desidratar, não vai ter problema de abastecimento. Esse abastecimento que não era problema no ambiente aquático vai se tornar um problema no ambiente terrestre. Então, para onde o animal vai agora, ele vai ter que contar com seu estoque próprio de água e, principalmente, evitar que essa água saia de dentro do corpo. Isso já foi garantido com o espessamento da pele, a queratinização. Então, a pele é grossa e espessa, protege contra o atrito e protege contra a dissecação. Só que uma outra característica também é extremamente necessária. Então, aquela água que eu carrego dentro de mim, ela tem que ser mantida dentro. Eu tenho que fazer processos de excreção que tire o mínimo possível de água que eu carrego dentro de mim. Como é que se resolve isso? Liberando pouca água através de uma urina altamente concentrada e utilizando como excretas produtos nitrogenados que também demandem uma pouca quantidade de água, como é o caso do ácido úrico. Nós temos um aumento e estreitamento gerais da amplitude da temperatura, com a exploração das partes mais quentes por alguns representantes. Isso aí diz respeito a uma aula só sobre homeostase, né, que não vai fazer parte da disciplina. A gente trabalha numa disciplina paralela, explicando esses processos. Então, existem algumas indagações a respeito de quem surgiu primeiro, a endotermia ou a ectodermia. Os animais que mantêm a temperatura externa controlada de forma internamente ou que dependem da temperatura externa para realizar o metabolismo. Esse segundo tópico, esse tópico do meio aí, ele diz, portanto, que provavelmente a endotermia já estivesse presente na linhagem reptília. A endotermia, ela não é característica típica dos répteis, ela está mais relacionada com aves e mamíferos, ou seja, dois grupos que estão mais à frente. Então, pela lógica, os animais inicialmente são percilotérmicos ou ectodérmicos, que dependem da temperatura externa para regular a sua própria temperatura. É o ato do lagarto ficar, ou a cobra exposta ao sol para gerar calor, como sendo uma característica primária, e, por convenção, posteriormente, ou seja, no segundo momento dentro da história evolutiva, que a endotermia, que é a capacidade de regular a temperatura interna, ou seja, o mamífero mantendo ali nos 30, esteja frio ou esteja calor, né, mantendo aquela temperatura, como sendo uma característica secundária. Então, aqui o slide leva uma indagação dizendo que provavelmente a endotermia já estivesse presente nos grupos fósseis, ou seja, sendo primária aos indivíduos percilotérmicos. Uma outra característica que é a ação da língua na quimiorrecepção, que são os órgãos de Jacobson. Então, a língua, que teria uma função de deglutição, né, de captura de alimento, né, e de facilitar os processos alimentares, aqui ela pode atuar sentindo o gosto do ar, né? Ou seja, pegando cheiro, temperatura, liberação de feromônios, né, de substâncias que os seres vivos liberam. Então, isso faz com que essa capacidade de sentir o gosto do ar, através da quimiorrecepção com os órgãos de Jacobson, também sejam evidências da conquista do ambiente terrestre, por esses representantes. A filogenia do vertebrado está bem exemplificado nessa ilustração. Então, o que é que nós estamos vendo aqui? Sobre filovertebrado, que vai desde as lampreas e feiticeiras até os mamíferos placentários. Então, a gente começa com surgimento da cartilagem, vértebras incompletas, né? Aí abre para cá, depois nós vemos vértebras completas, ou seja, todo mundo aqui é vertebrado. Depois nós temos o surgimento das mandíbulas, surgimento de pulmões e esqueleto ósseo, depois 2 pares de nadadeira lobada, e mais à frente, pulmões verdadeiros com
presença também de dígitos, né, ou de apêndices terminais. Essa linhagem aqui leva aos anfíbios. E mais à frente, está destacado em vermelho, pele totalmente seca ou a presença de penas. É essa linhagem, penas, que nos leva, portanto, à classe reptília. Classe reptília que agrupa os testudíneos, tartarugas, os lepidossauros, que são os esquamatas e rincocéfalos, tuataras, por exemplo, e a subclasse arcossáurea, contendo, olha só, dinossauros, crocodilos e aves, certo? Então, essa linhagem aqui que nós estamos trabalhando, portanto, ou seja, as aves estão muito mais próximas, né, dos dinossauros. O único detalhe aí é a presença de pena. Boa parte das informações presentes nas aves, se você olhar uma galinha, por exemplo, ela tem um bico córneo igual uma tartaruga. Ela tem escama igual um lagarto, né? Ela tem a circulação dupla e completa igualmente um crocodilo. A única diferença é o surgimento de pena e da endotermia, né? Então, a galinha ela tem escama nas patas ali, né? Igualmente as escamas de um lagarto. Então, filogeneticamente, eles estão muito próximos entre si. Inclusive, até mostra aqui, ó, duas aberturas temporais no esqueleto, né? Ou seja, de ápsida, a linhagem de ápsida, né? Que mais à frente, portanto, leva ao surgimento dos dinossauros, crocodilos e aves. Então, essa é o nosso campo de trabalho. Nós vamos trabalhar, claro, com as informações padrão do grupo, né, e classificação fica para uma outra oportunidade. Aqui mais uma demonstração da linhagem amniota, que surge no Permiano, se diversifica aqui no Triássico, com o surgimento dessas linhagens, né? E aqui no finalzinho, no Cenozoico, os representantes, né? Então, linhagem sinápsida, mamíferos, anápsidas, que são os mais primitivos, as tartarugas, linhagem lepidossáurea, e a linhagem mais antiga aqui, que são, aqui no caso, são os euriápsidos, né? E a linhagem mais antiga aqui, que são, aliás, a linhagem das aves, que é a linhagem de ápsida, levando aqui, portanto, as aves, crocodilos, né, como sendo frutos de uma mesma linhagem evolutiva. Bom, vamos lá. Caracterização dos répteis. Quanto à posição dos membros, estes estão localizados mais diretamente abaixo do animal. Então, enquanto que nos anfíbios, digamos assim, os membros eles podem estar localizados mais de lado, aqui não. Os membros estão localizados abaixo do tronco. Isso faz com que o animal consiga, com maior facilidade, empurrar o corpo, né, distanciando do chão. Então, quanto mais ele se distancia, melhor a capacidade dele de realizar os processos de locomoção. E, claro, quanto mais ele se distancia do solo, mais distante ele fica também da zona de calor. Eles dependem, os répteis, da temperatura externa para gerar energia, digamos assim. Mas essa energia ela não pode ser extremamente condensada no local, né? Ou concentrada, na verdade, no local. Pode promover algum dano. Surgimento do membro contendo 5 dedos, ou seja, dedos pentadáctilos, membros pentadáctilos. Estão adaptados estes membros para correr, andar e nadar, né? Então, correr no ambiente terrestre, andar no ambiente terrestre e, eventualmente, para os representantes ainda, né, que podem utilizar a água, natação. Essas estruturas, que são essas novidades, né, algumas delas para o grupo, elas estão ausentes nas serpentes. Esse barulho, gente, é de obra aqui em casa. Então, essas características estão ausentes. Então, surge dentro da linhagem, mas que por adaptação ao novo estilo de vida, né, da diversificação, essas estruturas acabam se perdendo, né, ou se retraindo nas serpentes. Nós temos também o corpo recoberto por escamas epidérmicas, que nós falamos anteriormente, servem para reduzir a perda de água e também para garantir a proteção do animal. Assim como muitos dos seus representantes, essa pele ou essas escamas epidérmicas, elas sofrerão mudas conforme o animal vai crescendo. Acho que mais à frente também fala de dentição. A dentição também ela muda ao longo da vida, né?
é diferente da dentição dos mamíferos, por exemplo, que tende a ser uma dentição única, né, depois da primeira troca, para resistir até o fim da vida. Vocês têm que lembrar que dentro da nossa zoologia, o que está acontecendo? Os animais eles se tornam cada vez mais especializados. Então, regeneração, recuperação de partes perdidas, diversidade quanto aos padrões reprodutivos, né? Várias células coringas ao longo do corpo, tudo isso está se perdendo. A tendência dos animais, portanto, é de se tornarem cada vez mais especializados para alguma coisa. Então, eu saio do caráter geral para o caráter generalista. Claro, por exemplo, se eu deixo de trocar meu dente a vida inteira para ter dentes únicos para o resto da minha vida, que se eu perder ele, eu perco ele para sempre, é porque esse dente está, por exemplo, se tornando cada vez mais eficiente para executar uma determinada função para que ele foi desempenhado. Então, eu estou trocando o caráter geral para o caráter especialista. As mandíbulas estão adaptadas agora para morder e rasgar. Nos anfíbios, as mandíbulas simplesmente agarram o objeto. Se for uma presa, prende ela e os dentes ajudam também a manter o atrito. Mas esses dentes, eles não são adaptados dos anfíbios para mastigar, por exemplo, e para triturar. Aqui não. Aqui eles ficam cada vez mais resistentes. Bom, quanto à pele, ou seja, quanto ao tegumento. Função primária, perda de água, né? E proteção contra atrito. Então, evita a perda de água através de uma camada de células mortas e compactas que aumentam consideravelmente a impermeabilidade, bem como a sua função protetora. Ou seja, o animal ele pode passar agora longos períodos fora da água e pode se deslocar pelos ambientes mais inóspitos possíveis, né? Pedregulho, região espinhenta, região seca e desértica, sem causar danos à epiderme. Esta, ao contrário dos anfíbios, ela é mais estratificada, mais resistente, contendo um mínimo de 6 a 8 camadas de células. E todos os répteis periodicamente trocam essas camadas superficiais da epiderme, pelo menos uma vez, né, durante a sua vida ou de tempos em tempos, dependendo da fisiologia e comportamento do animal. Nos esquamata, por exemplo, toda a pele é mudada de uma única vez, né? Então sai aquela pele de forma inteiriça, né, fruto da renovação constante pelas camadas mais profundas da derme. Como eu disse agora há pouco, a pele ela é não glandular, ou seja, ela é naturalmente seca, e é constituído por epiderme multistratificada. Cada camada germinativa da epiderme produz células que tornam-se cornificadas ao passarem para a superfície. Vocês veem um processo, digamos assim, semelhante ao que é observado nas plantas superiores, né? A casca, né, de uma planta, no caso, se eu não me engano, acho que o suber, né, que é a parte mais externa do crescimento secundário, é uma região de tecido morto, cuja função basicamente é proteção contra danos externos e às vezes regulação de temperatura ou até mesmo proteção contra o fogo, né? De forma que a parte mais externa, velha, ressecada e morta, possa ser queimada, por exemplo, durante o fogo, sem prejudicar a parte interna. Aqui seria tem uma certa semelhança. À medida que a pele é empurrada para fora, ela fica mais seca, mais queratinizada e mais rígida, tornando-se, portanto, como uma espécie de couraça que protege a parte mais interna, no caso, a derme. Esta, sim, viva, inervada, com muita matriz celular, responsável pelos processos de produção de pele para dentro e, claro, né, de proteção do animal. A epiderme, que é essa camada mais externa, ela tem duas camadas de queratina. Uma mais externa dura, com proteção e atrito, composto por beta-queratina, e a mais interna mole, conferindo elasticidade para os padrões de locomoção, composta por alfa-queratina. Deixa eu ver se tem alguma coisa de... Não, está aqui nesse slide, né? Parte de baixo da epiderme, do tegumento, nós temos a derme, contendo células pigmentares, cromatóforos e melanóforos, que vão dar tonalidade aos indivíduos, ou seja, gerar cor, intensidade luminosa. Você pode perceber isso, por exemplo, em camaleões, né, que podem mudar de cor. Então, a necessidade comportamental
No que diz respeito a se camuflar com o meio, né? Ou até mesmo demandas internas, como o caso hormônios, podem fazer com que esses animais mudem de cor, né? Assumindo colorações diferentes de acordo com o meio. Nós temos dentro da derme também, além dessas células pigmentares, vasos sanguíneos, nervos e os osteodermos. A mudança da cor... tá aqui falando no próximo slide. A mudança de cor ocorre pelo movimento da melanina dentro das células. A melanina é um pigmento escuro, nós sabemos, né? Que quando agregado pode gerar uma cor mais escura. E, ao contrário, quando disperso, né, pode gerar uma cor mais clara. Tá até invertido aí, né? A cor clara não é a agregação de melanina, é o distanciamento, né? E quanto mais agregado está, maior a intensidade de pigmento, gerando uma coloração mais escura. Mais embaixo, a mudança na cor através de hormônios da hipófise e de outras glândulas também é um padrão perceptível. E, claro, essa tonalidade, nessa diferença de cor, ela pode demonstrar dimorfismo sexual, que é quando o macho possui coloração diferente da fêmea, perceptível, né? Essas questões mais de sinuosidade, elas vão atingir o ápice no ser humano, onde o macho visivelmente é diferente da fêmea, a partir do seu conjunto de caracteres sexuais secundários, formato do corpo, voz, estruturas corporais externas, como seio, né, glúteos, etc. Aqui, ainda em répteis, anfíbios e aves, o que muda o macho da fêmea quanto ao caractere sexual secundário, basicamente seria apenas o tamanho, e neste caso aí representado pela coloração. Como eu falei agora há pouco, as escamas que estão presentes nos répteis, elas não são homólogas às escamas dermais dos peixes, elas são estruturas diferenciadas a partir da epiderme. E também, como eu falei agora há pouco, os répteis, por serem pessilotérmicos, eles dependem da luz externa, da fonte externa de calor, no caso o sol, para gerar energia. Energia essa que é bem-vinda, mas ela precisa ser trabalhada para que não gere, por exemplo, aquecimento excessivo. Então, a superfície das escamas, como diz o segundo tópico, frequentemente apresenta micro-ornamentações de cristas, tubérculos ou espinhos, que vão dispersar a luz e reduzir a quantidade de radiação. Então, você vê aí uma certa inteligência por parte do animal. Eu preciso de luz, eu preciso de luminosidade, né? Mas não de forma excessiva, porque eu posso gerar, portanto, um colapso, né, de temperatura. Os chocalhos das cascavéis, elas são escamas epidermais modificadas, resultante da porção mais conificada da extremidade da cauda. E, claro, né, fruto, né, das trocas sucessivas. À medida que a cascavel vai trocando de pele, a última parte, né, acaba se acumulando na pontinha. E quanto mais velha a cobra fica, maior a intensidade de concentração de pele velha na ponta da cauda, o que gera, portanto, esse chocalho, né, fruto de acúmulo de pele ou de tecido que foi trocado de forma contínua. O esqueleto, ele é formado pelo crânio, principalmente, né, como o primeiro tópico aí trabalhado, que atinge uma ossificação muito maior do que nos anfíbios. Isso também relacionado ao padrão de ocupação do ambiente terrestre. Ele começa o aparecimento de um palatino secundário nas tartarugas e nas suas formas correlatas, com um côndilo occipital único, isso é padrão, né, para os primeiros representantes, com uma mandíbula inferior geralmente formada por 6 ossos. O articular faz a conexão com o quadrado e o dentário é o que apresenta, portanto, os dentes. Isso aí também é uma coisa que vai mudar, né, dentre os grupos. A posição dos dentes, ela atinge o ápice na mandíbula dos vertebrados que estão lá na ponta da cadeia evolutiva. Mas aqui, gente, é como se a boca tivesse dente em tudo quanto é região de osso, né? Não só na mandíbula, na maxila, na parte mais de dentro, no palato quadrado, etc. Então, a dentição nos répteis, ela não é tão precisa quanto nos mamíferos, por exemplo.
quadrado é solidamente fundido ao crânio, nos testudomorfos, crocodilos e nos esfenodontes, que são, portanto, apresentam, portanto, o crânio de forma imóvel. Serpentes e lagartos hemóveis, servindo como uma dobradiça entre as maxilas superior e inferior. Vocês devem perceber, quando eu falo de cinese craniana, quando você compara, por exemplo, uma cobra, que abre a boca em 180 graus, ou seja, tem uma amplitude gigantesca, quando comparado com a boca de uma tartaruga, que tem uma abertura muito pouca, né? O indivíduo abre muito poucos graus de abertura na boca para ingerir o alimento, enquanto que outros abrem de forma absurda, assustadora a boca, inclusive por também soltando, né, alguns ossos da mandíbula, aumentando a capacidade de ingestão de alimento. A cinese craniana, como diz aí o último tópico do slide, permite, portanto, ampliar a abertura da boca, associado a essa mobilidade do quadrado. Ou seja, o osso se solta, né? Os ossos da cabeça, eles podem ajudar a aumentar a amplitude da mordida. Então, enquanto que alguns apresentam um crânio com ossos móveis, outros apresentam o crânio com ossos imóveis. Coluna vertebral, estamos falando de vertebrados. Aqui, nos répteis, ela é usualmente distinguida das 4 regiões padrão: cervical, torácica, sacral e caudal. Mais a região lombar, que está presente apenas nos crocodilos. Ou seja, o padrão aí são 4 regiões, né? E não de 5, como é o caso dos mamíferos, muito embora os crocodilos apresentem uma 5ª região. As vértebras, elas vão se comportar de acordo com o padrão de locomoção do animal. Então, a vértebra pode ser do tipo anficélica, quando é côncava nos 2 extremos, primeiro nos répteis. Ela pode ser acélica ou ter um padrão, digamos assim, quadrado, quando o corpo vertebral tem extremos planos, está aí representado pelo slide. Ela pode ser procélica, quando ela é côncava e posterior, convexa, é a mais comum. E ela é opistocélica, quando a parte anterior convexa e a posterior ela é côncava. Isso aí, gente, diz respeito a como que as vértebras encaixam-se umas sobre as outras, né? Fazendo com que elas possam permitir a locomoção, digamos, de forma serpential, né? Digamos assim, movimentando de forma lateralmente ou de forma mais ondulatória. Então, o padrão de organização dessas vértebras diz respeito ao padrão de locomoção, digamos assim, dos seus representantes. Bom, quanto à coluna vertebral ainda, nos esfenodons e vários lagartos e poucas cobras, cada vértebra caudal apresenta uma zona de clivagem, ou seja, de autotomia, como é o caso dos lacertídeos e dos iguanídeos. Isso aqui é muito comum nas nossas casas, né? É o caso, por exemplo, dos camaleões ou das troíras ou bribas, né, das nossas paredes, né, que ficam dentro de casa, que é quando o animal solta, né, ou destaca a parte da cauda durante processos de estresse. É muito comum em processos de fuga. Então, o animal ele simplesmente libera essa parte do corpo, que a cauda fica lá batendo, né, no chão, para distrair a atenção do predador, que pode utilizar a cauda como alimento e o animal pode conseguir sobreviver escapando, né? E, claro, produzindo uma nova cauda posteriormente. Cobras e lagartos ápodos, somente as vértebras caudais e pré-caudais, elas são claramente diferenciadas. E os crocodilianos, como nós falamos agora há pouco, é o único grupo a apresentar as 5 divisões existentes nos mamíferos, relacionado às regiões da coluna vertebral. O sistema apendicular ele é altamente variado, ou seja, os apêndices, pés e patas, que podem ter, são muitos destes relacionados com a locomoção, como exemplo, no caso dos quelônios, que têm patas relacionadas à locomoção e também podem estar relacionados ao processo de natação, se o indivíduo for de ambiente aquático, certo? Os membros eles são inexistentes em alguns lagartos e nas serpentes, como no caso das boídeas.
que apresentam vestígios dos membros posteriores em forma de esporões ao lado da cloaca. Nas aulas aí do Ricardo, ele já deve ter levado algumas jiboias para a sala de aula, e lá vocês podem perceber que essas jiboias apresentam como se fossem dois esporões próximos da cloaca, duas projeções, que na verdade seriam vestígio das patas traseiras que foram perdidas no curso da evolução. Usualmente, essas estruturas, elas apresentam 5 dígitos. Um momentinho, gente, rapidinho. Bom, retomando. Quanto à locomoção, vejam bem, o indivíduo saiu do ambiente aquático e agora está no ambiente terrestre, correto? Então, notadamente, os padrões de locomoção eles vão mudar, né? Dentre os representantes dos grupos. Ela ainda é como nos anfíbios, um movimento serpential, sendo mais do corpo do que das extremidades. O que isso quer dizer? Olhem para mim aqui na câmera. Então, o animal ele se locomove dançando, né, de um lado para o outro. É diferente, né, do padrão de locomoção, onde ele deveria simplesmente utilizar os seus membros. Então, aqui o indivíduo ele ainda depende muito da dobratura do corpo. Essa dobratura do corpo de um lado para o outro vai refletir no padrão das vértebras. Então, as cristas das vértebras elas vão ter que permitir inserção de musculatura, mas associação com o padrão de locomoção. Então, comparem um peixe nadando e comparem um golfinho nadando. Então, essas projeções esse padrão vertebral presente num golfinho tem que ser diferente de um padrão presente, né, em um peixe, num anfíbio, ou, por exemplo, em um lagarto ainda. Muitos lagartos podem correr sobre o chão com uma enorme velocidade e em algumas espécies, inclusive, se locomovem por bipedismo. Vocês já devem ter visto aqueles documentários do lagarto correndo sobre as águas, né? Formando bolhas. E antes da bolha estourar, ele já mudou a passada. Então, o animal, de forma bípede, ou seja, sobre os membros posteriores, consegue se locomover sobre a água, por exemplo. Então, bipedismo, quando a parte da frente do corpo anterior, as patas dianteiras é elevada, sendo a cauda utilizada como contrapeso, como é o caso dos saurópodes. Quem assiste, claro, né, os desenhos relacionados, os filmes relacionados a dinossauro, parques de dinossauros, etc., devem conhecer aí esse bipedismo muito bem representado pelos saurópodes. Os camaleonídeos são os mais especializados lagartos arbóreos, apresentando inclusive dedos zigodátilos, opostos e cauda preensa. O que é o dedo zigodátilo? Olha aqui para a câmera, né, para a minha ilustração. Então, lá no slide anterior, vocês viram que os dedos são assim, correto? 5 dedos que são utilizados para pisar no substrato. O dedo zigodático que ele está falando é quando um dedo fica oponível aos outros. Então, eu posso agarrar as coisas. E isso aqui é um avanço também gigantesco. Ele está dizendo que o camaleão consegue se locomover agarrando os galhos, né? Aquele camaleão que fica com os olhos de um lado para o outro, ele não se locomove, né, sobre os galhos. Isso é importantíssimo no padrão de locomoção, que vai atingir um ápice muito maior quando a gente chegar nos mamíferos mais à frente. Os dragões voadores da Índia e Malásia são capazes de planar por curtas distâncias, né, por dobras de pele. A família Annelida, ápoda, a cauda consiste em até 2/3 do corpo do animal. Então, o que vocês estão vendo? Que a locomoção dentre os répteis é das formas mais variadas possíveis, utilizando o corpo
utilizando os membros, inclusive os idodáctilos, inclusive utilizando dobras da pele do corpo, do tegumento, para planar, né, de uma árvore para outra. E, claro, aí no finalzinho a cauda, né, utilizando por um processo de rastejamento. As tartarugas apresentam locomoção terrestre e as marinhas e de água doce podem, por exemplo, flutuar ou mover-se andando lá no fundo, quando elas estão se alimentando, por exemplo, das algas marinhas. Também muito comum naquelas iguanas de Galápagos. O que promove isso? Mudança de volume no ar nos pulmões e aumentando ou diminuindo a quantidade de água armazenada na cloaca. Por que algumas tartarugas conseguem submergir a grandes profundidades, regulando, portanto, essa quantidade de ar dentro dos seus pulmões? Quanto ao esqueleto ainda, continuando na locomoção dos crocodilos, eles são capazes de caminhar na terra e nadar pela cauda. Apesar das membranas interdigitais, os movimentos na água são efetuados por movimentos laterais do corpo. E os anfisbênios, que são as cobras cegas, são extremamente fossoriais e locomovem-se cavando o solo com a cabeça. Então, vejam bem, gente, como é que a locomoção pode mudar quando você compara, inclusive, cobras, que eu acho que deve estar no próximo slide. Aqui, ó, pronto. O terreno, ele é extremamente importante para o padrão de locomoção para animais que não apresentam apêndices. Por exemplo, a locomoção típica das serpentes seria através de leves ondulações laterais para o corpo. Então, faz com que o animal se locomova, né? Traçando o substrato. Se uma cobra ela já chegou, por exemplo, próximo à da sua presa, ou se a cobra ela é pesada demais, ela não consegue elevar partes do corpo, porque isso gera uma perda energética muito alta. Então, ela pode se locomover gerando ondas, né? Muito comum, portanto, em cobras extremamente pesadas, como é o caso de sucuri, né? Ou principalmente de sucuris, as anacondas chamadas, ou quando a cobra, por exemplo, ela já chegou próximo à sua presa e quer se locomover de forma lenta, né? Ganhando mais campo de movimento. Esse tipo de locomoção retilínea. Em compensação, algumas cobras, elas se locomovem de forma sanfonada, ou na forma de concertina, que é, por exemplo, quando o ambiente ele é muito acidentado, está no meio das pedras, né? Então, ele utiliza pontos de contato para fixar o animal e empurrar ele para frente. Depois ele é puxado, né? Gerando movimento. E essa ondulação lateral, né, side winding, diz respeito à locomoção quando a cobra ela está se locomovendo num substrato arenoso, desértico, por exemplo, onde os outros padrões de locomoção eles podem, por exemplo, não serem possíveis de ser executado, ou, por exemplo, se o solo está muito quente. Então, a cobra não pode ficar o tempo todo, o seu corpo todo, em contato com o chão, né, em contato com a areia. Então, ele levanta, né, levemente algumas partes, gerando essas alças de contato aí nessa ondulação, nessa locomoção por ondulação lateral. Então, tudo isso muda dentre os representantes. Mais uma vez falando, né? Tudo isso relacionado a viver no ambiente terrestre. Por dentro, o sistema digestivo, glândula oral, o animal está do lado de fora, as presas são maiores, a boca é maior, músculos maiores, tem que ter estrutura para aumentar o poder de deglutição. Portanto, glândulas orais cada vez mais presentes. Surgimento de estruturas inoculadoras de veneno, no caso das cobras, que podem ser modificações das glândulas labiais, da mandíbula superior. No lagarto monstro de Gila, esse veneno está localizado em glândulas sublinguais. Claro, né? O veneno vai estar presente como órgão, como estrutura associada aos processos alimentares, né? De ataque ou até mesmo de defesa, que vai ter modificação de acordo com a necessidade e a organização do bicho. Língua. Nós já falamos anteriormente, né? No caso do órgão de Jacobson. Ela pode ser simples ou especializada dependendo da alimentação.
Por exemplo, nos testudomorfos e nos crocodilos, ela não é protrusível, ou seja, ela não é jogada para fora igual no sapo, né, para coletar ou capturar um alimento, no caso de um anfíbio. Ela vai servir apenas para ajudar a engolir, ajudar na deglutição, jogar a massa alimentar para dentro do trato digestivo. Já nos lepidossauros, elas são protusíveis e bem desenvolvidas, muito mais simples em alguns e mais especializada nos outros, podendo inclusive ser grande e bífida, né? Ou seja, aberta no caso das serpentes. Então, pode ser utilizado para capturar alimento, como é o caso daqueles lagartos africanos, né, que captam e jogam a língua para fora com a substância pegajosa na ponta para coletar um determinado inseto para trazer à boca. Ou pode ser aberta como nas serpentes, utilizadas para sentir o gosto, né, do ar e perceber a presença de presas. Na maioria dos lagartos, ela é dividida em duas partes: anterior protrusível, com captura de alimento, e posterior utilizada para deglutição. Então, ela varia, né, a partir da necessidade. Pode possuir função sensorial. A língua bífida das serpentes é uma especialização extrema, servindo apenas como quimiorreceptor. Os documentários que a gente assiste que trata de répteis, isso aí fica muito claro, né? À medida que uma cobra, uma serpente, detecta a presença de uma presa, no caso de um rato, muitas das vezes de um roedor, ela vai o tempo todo botando a língua para fora para sentir o gosto do animal no ar, né? Uma coisa surreal, mas é uma especialização dessa estrutura. Os dentes, né, dos répteis são polifiodontes como nos anfíbios, ou seja, foi o que eu falei no início da aula. Os dentes, eles são trocados várias vezes durante a vida do animal. Então, quando ele perde um dente por motivos diversos, esse dente pode ser facilmente substituído. Entretanto, a tendência dessa polifiodontia é de ser eliminada. Então, os dentes, eles tendem a diminuir em número e em localização. Então, eles não são mais substituídos, né, nas próximas linhagens dos vertebrados, e vão estar restritos apenas à mandíbula e à maxila, ou seja, na porção terminal da boca. Durante o nascimento, ainda no ovo, surge na extremidade da maxila superior, ou seja, aqui como se fosse no nariz, um dente que faz a quebra do ovo de dentro para fora, favorecendo ou facilitando a eclosão. As tartarugas, elas não têm dentes, sendo as mandíbulas envolvidas por bainhas córneas, que resultam num bico. Esse bico que é utilizado, portanto, para se alimentar. Inclusive, aquelas tartarugas de couro, foi até encontrada uma hoje, ou foi anteontem, nos lagos de Viana, também perdida, né? Aquela tartaruga gigantesca, uma dos maiores representantes, né, se eu não me engano, da classe, pode atingir até 2 metros de tamanho. Foi encontrada uma no lago de Viana, que já foi devolvida ali para a região do Golfão. Ela tem um bico córneo, que é utilizado especificamente para predar águas vivas. Então, não tem dente. Pela posição dos dentes, taxonômico, o dente pode ser acrodonte, quando ele está em cima do osso, na maioria dos lagartos, pleurodonte, do lado de dentro das maxilas, unindo a face lateral e a base, lagartos e cobras, e tecodonte, localizado dentro de um alvéolo, como nos mamíferos e nos crocodilianos. Então, o que vocês estão vendo que nós falamos agora há pouco? Que a posição do dente dentro, né, da estrutura do crânio, ela varia para os répteis. Quando a gente chega nos mamíferos, esses dentes eles vão estar localizados dentro de um alvéolo, que é de onde vai surgir o dente, ou seja, dentro de uma parte do osso, e cada vez mais especializado para uma função. Se você olhar a boca de um gato, os dentes, e os dentes de um cavalo, vocês vão ver que são dentes completamente distintos, né? Muito embora tenham o mesmo padrão tecodonte, dentro do alvéolo. Uma única nascimento para desempenhar uma única função, e não sendo trocados durante toda a vida, como é o caso dos répteis e dos anfíbios. Isso aqui já é de conhecimento de vocês, é uma informação bem genérica, né? Para você diferenciar a presença da dentição e caracterizar dentro das serpentes. As ágrifas não têm dentes de veneno, os dentes são iguais, homodontes, ou seja, todos eles na ilustração aí vocês estão vendo apresentam o mesmo tamanho. Sucuris, jiboias, cobras d'água e boipebas, ou seja, a família Boidae. São dentes chamados de dentes, cobras chamadas
de dentição áglifa. As opistóglifas, que apresentam presas difidontes, ou seja, existe um par aqui diferente dos demais, localizado na região de trás, posterior da boca. Colubridae, falsas corais, cobras cipós, etc. Opistóglifas. A dentição proteróglifa é quando o dente inoculador de veneno está localizado na parte de fora da boca, né? Bem mais anterior. Entretanto, esses dentes eles são fixos, eles não se movem, eles estão lá paradinhos, né, na posição já pré-definida. Localizado, portanto, nas corais verdadeiras e nas hidroídeas, serpentes marinhas. Por que elas são não tão eficientes, por exemplo, na mordida e na inoculação de veneno? Porque o animal teria que abrir bem a boca para poder realizar a mordedura eficiente, o que não é comum aqui nesses animais. E sim nas solenógrafas, que tem presas grandes e móveis, ou seja, ela pode se locomover dentro da boca dependendo da mordida, né, e se adaptar ao ataque. Contendo, portanto, dentes com canais centrais, tipicamente das viperídeas, tais como crotalos e botrópos, cascavéis e jararacas, que têm dentição, portanto, solenógrafa. Respiração, aqui atinge o ápice, né, de respiração pulmonar, então o animal não depende mais da pele, a respiração pulmonar já aparece nos anfíbios, mas ela ainda é de forma dependente da pele, né, da respiração cutânea. Aqui não, a queratinização, o espessamento da pele, do tegumento, faz com que o animal seja agora responsável, aliás, dependente da respiração 100% pulmonar. Por isso, estes pulmões são mais complexos, com um número maior de câmeras internas e de alvéolos, onde serão realizadas as trocas gasosas. Existe a tendência de repulsão do primeiro pulmão, nas cobras é o esquerdo e nos anfisbanídeos, que são as cobras cegas, é o direito. Claro, né, gente? O animal ele não tem um corpo igual ao do jacaré. Ele é comprido, vermiforme. Então, um dos pulmões ele acaba sendo restringido, dando lugar a apenas um único pulmão maior, por conta da disposição do corpo do animal. Tendência ao aumento da superfície respiratória. Nos crocodilos, os pulmões são bem semelhantes aos dos mamíferos, com um divertículo, que permite a passagem de ar pelo mesmo ponto 2 vezes, o que, portanto, duplica a capacidade respiratória, fazendo com que esses animais passem longos períodos, por exemplo, submersos. Nos Testudomorpha aquático, a superfície respiratória é muito grande, ou seja, são as tartarugas marinhas, né? A respiração depende de movimentos da cintura peitoral, que estão ligados ao pulmão. Aqui, esse próximo tópico diz que a intensidade da respiração ele depende da temperatura do animal. Ou seja, o animal ele pode respirar os ciclos reprodutivos de forma mais intensa ou menos intensa. Por exemplo, a iguana, com 32 graus de temperatura, ela respira 9 vezes por minuto. Quando essa temperatura aumenta para 44 graus, ela respira 59 vezes por minuto. Por que isso, gente? Porque o animal, quando abre a boca, ele está entrando esse ar, indo e voltando, muitas das vezes não é para compensar a demanda energética, e simplesmente porque o ar ele consegue dissipar o calor. Isso é muito comum, por exemplo, em cachorro. O ser humano, quando ele está com calor, ele começa a suar. O suor é uma forma de você liberar gases que, ao entrar em contato com a atmosfera, se condensa, dando origem àquela camada de água na sua pele. A temperatura que você estava com calor começa, portanto, ao quê? A diminuir. Cachorro não tem glândula sudorípara para suar. Então, o que ele faz quando ele sobreaquece? Quando ele fica com a temperatura excessiva? Ele abre a boca e começa a respirar de forma ofegante, né? E essa respiração ofegante leva o ar para dentro do corpo para tentar resfriar de dentro para fora, fazendo com que o animal, portanto, se deite e comece a suar, né, ou pingar água pela língua. Né? Então, isso que vocês estão vendo é uma forma de compensar o calor, aumentando a capacidade de trocas gasosas, aí, no caso, forçando a respiração. A jiboia em repouso respira de 2 a 3 vezes por minuto e cobras pequenas de 12 a 15 vezes por minuto. Ou seja, varia dependendo, por exemplo, da
do comportamento, né, do padrão de deslocamento, da atividade do animal. Crocodilo, o alligator, 6 horas submerso, tempo de mergulho. Tartaruga marinha, aproximadamente 1h30. E as Dermochelidae, por um tempo quase indeterminado. Por quê, gente? Porque parte dessa respiração pode se dar através da cloaca, né? Então, a cloaca, ela favorece as trocas gasosas, fazendo com que o animal, inclusive, até mesmo possa passar longos períodos sem utilizar o pulmão. Quanto aos órgãos acessórios, a respiração faringeal suplementa a pulmonar em algumas tartarugas marinhas, o que nós acabamos, aliás, está lá no último tópico. Respiração pelo fundo da boca em cobras marinhas. Na cloaca de algumas tartarugas aquáticas existem paredes finas que possuem epitélio respiratório, que são brânquias, chamadas de brânquias cloacais. Então, aquela respiração pulmonar típica cutânea, típica dos anfíbios, ela tem uma certa semelhança com a cloaca de algumas tartarugas. Então, elas respiram por essa estrutura por conta do epitélio ser bastante fino, promovendo a troca gasosa de forma mais eficiente. Vamos lá. Continuando. Próximo slide aí. Sistema circulatório. Na maioria existem 3 câmaras. Nos crocodilos apresentam um coração completamente dividido em 4 câmaras, ou seja, 2 átrios e 2 ventrículos. Nos outros indivíduos, a separação do ventrículo é apenas parcial. Então, vocês estão vendo no slide aí, portanto, uma separação completa dessas 2 cavidades, gerando uma troca gasosa de forma mais eficiente. Claro, né, os padrões que explicam essa fisiologia, elas são bem melhores vistos na disciplina de fisiologia animal. O sistema nervoso também aumenta de forma considerável o seu padrão de desenvolvimento. É composto por 12 pares de nervos. Percepção do cheiro é melhor do que nos anfíbios. Isso aqui também é uma evidência, né, da conquista do ambiente terrestre. Na água, não existe percepção de cheiro, existe percepção de gosto. No ar, não, né? Os hormônios, as fragrâncias, o cheiro, eles são facilmente dissipados pelo ar. Então, isso você tem que utilizar essa nova atmosfera para fazer captação. Claro, gente, esse cheiro ele tem funções diversas, repulsa, aproximação de predadores, um cheiro estranho, inclusive cheiro que pode identificar ou demonstrar, por exemplo, o período reprodutivo de algumas espécies. O órgão de Jacobson, ele originalmente auxiliava na percepção do sabor, mas ele foi modificado, digamos assim, em função primária, sabor, e secundária agora para a percepção do cheiro nos esquamatas, exceto nos camaleontidae, que funcionam na captura de presas. Nós temos ainda como órgãos sensoriais as fossetas loreais, presente nas cobras, que percebem a temperatura para a captura da presa. Então, aquela visão, né, térmica, que faz com que as cobras facilmente identifiquem os animais de sangue quente, notadamente mamíferos roedores. Por isso que um rato dificilmente vai conseguir escapar, né, do ataque de uma cobra. E claro, né, algumas delas extremamente adaptadas para capturar aves, que também têm sangue quente, e se alimentar inclusive também de ovos. A maioria olha que detalhe aqui interessante, a maioria dos répteis tem tímpano, mas que está ausente nas cobras. As cobras não precisam enxergar muito bem, ouvir muito bem. Por quê? Porque todo o corpo do animal está em contato com o solo, e o solo transmite vibração. Então, essa vibração ela pode ser captada de outra forma, que não seja notadamente com o órgão associado à captação de som, como é o caso do tímpano. O olho é o principal órgão sensorial na maioria das espécies, muito embora, por exemplo, nas serpentes,
possa ser substituído pela Forcepa L'Oréal. Reprodução. Foi o que nós falamos no início do slide, né? A mudança que tornou mais possível os répteis tornarem-se verdadeiramente terrestres foi o desenvolvimento do ovo amniótico com casca, o qual pode ser posto fora da água e não somente posto. Ele vai ser posto e vai resistir bravamente fora da água, né? Ou seja, não dissecando, né? E não estragando fora dela. Surpreendentemente, as mudanças estruturais do sistema reprodutivo que acompanharam esta mudança foram relativamente pequenas, com apenas o detalhe da inserção, digamos assim, de forma mais proeminente de um órgão copulador, né? Que faz com que o indivíduo coloque os seus gametas de forma direta dentro das fêmeas. Fecundação, portanto, interna por conta da presença desse órgão. Não é inoculador é de veneno, é órgão copulador, fazendo aí uma leve correção. Os machos possuem um órgão copulador ou dois, pênis, à exceção do esfenodonte, que não possui nenhum, sendo essa troca de gameta realizada através da cloaca. A forma e a posição do hemipênis tem importância sistemática, com algumas espécies apresentando dimorfismo sexual. Como nós falamos lá nos anfíbios, existe um padrão de diferença de tamanho quanto ao sexo do animal. Geralmente, as fêmeas são maiores para os lagartos, aliás, os textodomorfas e alguns camaleões. Já para os lagartos, os machos que são maiores. Isso aí está relacionado com o padrão de comportamento. A gente sabe que o custo da reprodução é muito alto. Então, algumas fêmeas carregam dentro dela gametas grandes e muitas delas incubam os ovos. Então, para isso, o corpo tem que ser maior. Quanto à coloração, os machos de esquamata são muito mais coloridos, isso aí são particularidades dentro das espécies, e com desenvolvimento de ornamentos em alguns destes, tais como camelontida, iguanida e agamida, que a gente vê também na aula de ecologia, que a ornamentação também tem um custo elevado, né, para que o macho mantenha ela. É um atrativo para a fêmea, mas também atrai predadores. É um peso muito alto que torna muitas das vezes o macho desengonçado, né, que também pode ser facilmente atacado por predadores, mas as fêmeas gostam, né? Então, quando coloca na balança, né, o saldo é positivo. A couraça das tartarugas é chamada de plastrão, que apresenta curvaturas diferentes, né? Quando é o macho, a curvatura é côncava. Quando é fêmea, ela é convexa, ou seja, a parte de baixo. Por quê? Porque o macho, com a parte de baixo côncava, consegue encaixar durante o processo reprodutivo sobre a fêmea. Se ele fosse reto, não ia dar um contato para que ele pudesse realizar a cópula aqui embaixo, né? Nós temos os efeitos do ambiente quanto ao desenvolvimento do ovo. Na espécie humana, em algumas aves, em alguns mamíferos, é o tipo de gameta masculino ou feminino X ou Y, no caso da espécie humana, que vai fecundar o óvulo, determinando o sexo. Então, quando uma criança nasce do sexo masculino ou feminino na espécie humana, quem determina o sexo é o macho. Se o X da mulher encontrar o Y do homem, vai dar macho. Se o X da mulher encontrar o X do homem, vai dar fêmea. Então, a determinação do sexo na espécie humana é no momento da fecundação, dependendo do tipo de gameta e dependendo do tipo de gameta, dependendo do tipo de gameta, claro, né? que vai fecundar. Nesses animais aqui, nos répteis, não é o tipo de gameta. Muito pelo contrário, o meio ambiente vai ter uma influência muito grande quanto à determinação do sexo. Vamos lá. Uma delas, e principalmente esta, é a temperatura. Que dependendo da temperatura do ninho, você vai ter condições para o indivíduo nascer do sexo masculino ou do sexo feminino. E, claro, né, essa temperatura, se for muito alta ou muito baixa, pode ser letal para o sucesso, né, do embrião. O sexo de algumas lagartas, tartarugas e crocodilos é afetado pela temperatura em que os animais ficaram expostos durante o desenvolvimento embrionário. Então, quando o indivíduo faz um ninho
dentro do ninho põe os ovos, dentro do ninho, a posição do ovo no ninho está mais em cima, está mais no meio, mais no baixo, mais embaixo, pode influenciar a temperatura dentro do ninho, fazendo com que algumas porções do ninho nasçam somente fêmeas e em cima nasçam, portanto, por exemplo, apenas machos. Olha só, nas tartarugas, baixas temperaturas durante a incubação geram machos, altas temperaturas geram fêmeas, numa variação de 3 a 4 graus. Em crocodilos e lagartos, é o contrário, baixas temperaturas vão dar origem à fêmea, e altas temperaturas dentro do ninho vão dar origem, portanto, aos machos. Quando os ovos são expostos a um ciclo diário de temperatura, o ponto mais alto do ciclo é mais crítico, portanto, na determinação do sexo. Isso aqui, gente, tem um impacto muito grande nas populações. Então, em processos de aquecimento global ou de resfriamento, podem determinar o surgimento de sexos numa grande... o surgimento de sexos, né, de um tipo nas ninhadas. Então, pela lógica aí, se nós estivermos passando por um processo de aquecimento global, crocodilos e lagartos tenderiam, durante os ciclos reprodutivos, nascerem somente machos. E, gente, se só nasce somente macho, vai chegar um momento que não vai ter reprodução. E macho com macho não vai reproduzir, né? E seria o inverso, no caso, para as tartarugas. Então, mudanças quanto à temperatura podem ser determinantes para o sucesso ou não de algumas espécies de répteis. Ambos os sexos são produzidos sob condições naturais, mas não necessariamente nos mesmos ninhos. E a temperatura, como eu falei, ela pode diferenciar ou diferir entre o topo e o fundo do ninho. Por exemplo, jacaré americano, no centro e no topo do ninho, a temperatura está entre 33 e 35 graus. Nascerão, portanto, os ovos colocados nessas posições dentro do ninho apenas macho. Já no fundo e na lateral do mesmo ninho, as temperaturas variam entre 30 e 32 graus, nascendo, portanto, somente fêmeas. Então é importantíssimo, né, você ter condições adequadas, ideais, para que você tenha um padrão reprodutivo onde ambos os sexos nasçam. E, claro, futuramente esses indivíduos possam se interrelacionar, dando origem, né, a novos representantes. Esse slide, ele traz um pouco da classificação dos indivíduos, né, que nós falamos ao longo da aula, as subclasses anápsidas, representadas pela ordem Chelonia, a subclasse lepidossauro, representada pelas rincocéfalas, tuatárias e esquamatas, que serão cobras, lagartos, etc. E a subclasse arcossáurea, representada pelos crocodilianos. Essas informações vocês podem ter acesso posteriormente de forma, digamos assim, assíncrona. Essa aula foi retirada do Departamento de Biologia Geral do professor Rogério Pastos, né, que foi o material que eu utilizei como base, né, para a formação da aula. Bom, répteis, portanto, como nós falamos agora, aliás, durante a nossa aula, basicamente diz respeito à conquista de forma definitiva do ambiente terrestre pelos representantes, né, desse táxon. Então, tudo aquilo que foi visto nos anfíbios foi melhorado nos répteis, né? E estes, portanto, responsáveis por conquistar de forma definitiva e por estarem na base do surgimento dos dois grandes grupos que estão por vir, aves e mamíferos, que vão desenvolver estruturas típicas, né, ou suas próprias apomorfias, no que diz respeito, por exemplo, de penas das aves e redução do peso corporal que vão permitir o voo. E para os mamíferos, o surgimento dos pelos e glândulas mamárias, né, que vão diversificar mais ainda os processos reprodutivos e também habilitar esses animais para conquistar mais regiões fora da água, portanto, dentro do ambiente terrestre. Mas aves e mamíferos são assuntos que serão trabalhados de forma mais consistente somente na nossa próxima aula, ok?